Amém. Senhor Jesus. Então, vamos começar então. Antes de tudo, oração. Então, quem vai orar? Alguém pode orar por nós todos? Acho que a Marta pode orar por nós. Vai, Marcília, você. Eu quero falar. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós precisamos do Senhor. Amém. Senhor, que essa noite nós possamos estar livres de nós mesmos. Amém. Senhor, de toda a nossa opinião. Amém. De todo o nosso saber. Amém. Que o Senhor possa nos encher. Amém. Consigo mesmo. Amém. Com a tua palavra. Amém. Senhor, nos ajuda, Pai. Amém. Nos ajuda a entender mais o Senhor. Amém. O que o Senhor quer conosco nessa terra. Amém. Qual é o teu propósito. Amém. Senhor, queremos estar abertos, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Um coração limpo, Senhor. Amém. Para poder receber todo o teu dispensar. Amém. Fala, Senhor. Amém. Fala através do irmão Alexandre. Amém. Senhor, tudo aquilo que está no teu coração. Amém. Se abre para nós essa noite. Amém. Abençoa cada um de nós que está aqui. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Por mais essa oportunidade. Amém. Que nós podemos conhecer mais do Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor, também te peço, Senhor, Amém. venha nos ungir, Sim. fala conosco, Amém. usa essa noite, Senhor, Amém. para falar a tua palavra. Amém. Tu sabes que nós dependemos de ti em todas as coisas. Sim, Senhor. Senhor, por isso nós declaramos que tu és o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Abençoe cada um aqui Amém. e abençoe toda a palavra que será proferida aqui. Sim, Senhor, é verdade. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Então nós estamos estudando o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, que é o primeiro dos evangelhos na Bíblia. É o primeiro livro também do Novo Testamento, tá certo? E nós entramos hoje no capítulo 5. Hoje nós vamos entrar no capítulo 5 de Mateus. Amém. Só para a gente relembrar, o que nós temos nos capítulos até o 4 é nascimento de Jesus, o Senhor sendo tentado no deserto, o Senhor chamando os seus discípulos ali. Nós vimos o chamamento de Tiago, João, Amém. Simão e André. Sim. Simão é o Pedro, né? Amém. E eles deixaram suas redes, deixaram seus negócios e seguiam o Senhor. Amém. E o Senhor estava percorrendo toda a Galileia, as cidades, os povoados, entrando nas sinagogas, pregando o Evangelho. E também o Senhor curava toda sorte de doenças e enfermidades do povo. Amém. Muita gente seguia o Senhor, muita gente foi atrás do Senhor, por quê? Porque também ele fazia curas, não é? Ele curava, então tinha pessoas que iam lá para ser curadas. Amém. Mas o Senhor não veio com essa intenção apenas de curar. O Senhor veio para trazer o Evangelho do Reino, levar as pessoas a se arrependerem, mudarem de rota, mudarem a mente, mudarem de pensamento para segui-lo. E a questão das curas é uma questão bastante interessante, que a gente veja um outro ângulo das curas, né? Amém, amas? Pode chegar. Outro ângulo das curas é que é o seguinte: por que o homem fica doente? Por que o homem tem enfermidades? Por que o homem tem problemas de saúde? Por quê? Desde que houve a desobediência lá no jardim do Éden e o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a ter uma vida independente de Deus, achando que poderia viver por si só, como se não precisasse de Deus. Esse é o princípio, né? E o homem, com o pecado, entrou a morte traz todas essas consequências de doenças, de anormalidades, né? Anomalias até. Então, quando o Senhor vem e cura as pessoas, o Senhor dá uma mensagem.
que o reino de Deus traz cura para as pessoas. Ou seja, o homem saiu de uma situação normal, ele deixou a presença de Deus, entrou no pecado, entrou num reino paralelo. Agora, quando você volta para o reino de Deus, você vai ter as coisas de uma maneira normal na sua vida. Você vai poder normalizar a sua vida. Isso também diz respeito não só às doenças exteriores. Às vezes nós não somos curados exteriormente, mas nós somos curados interiormente. Não é verdade? Verdade. Hoje mesmo nós estávamos falando sobre a cegueira. O Senhor Jesus curou um cego de nascença lá em João 9. E todos nós, na verdade, somos cegos de nascença. Não cegos fisicamente, mas cegos espiritualmente. E precisamos que o Senhor nos cure. Amém. Com relação às coisas espirituais, parece que a gente não vê nada. Não é verdade? Nós fomos cegados. O inimigo de Deus nos cegou. Então nós precisamos de cura. Nós precisamos de que o Senhor cure nossa cegueira. E assim é. Todas as doenças têm um significado também. Mas o fato é que as pessoas queriam ser curadas, as pessoas queriam ser também, depois o Senhor fez a multiplicação dos pães, as pessoas também queriam comer e seguir o Senhor. Mas o que o Senhor estava trazendo era muito mais elevado do que comer, do que ser curado fisicamente. O Senhor estava trazendo uma esfera, que é a esfera do reino dos céus. O livro de Mateus fala muito sobre o reino dos céus. Na verdade, esse termo reino dos céus, nós já falamos aqui, ele é um termo específico do livro de Mateus. Outros livros usam reino de Deus, mas reino dos céus, só para todos entenderem, reino dos céus quer dizer a realidade que a igreja vive a partir do momento que o Senhor morreu e ressuscitou. A igreja começou a viver o reino dos céus, ou seja, o Senhor Jesus sendo rei. Tá certo? Não aquele rei físico, mas um rei espiritual, para governar nossa vida. E a igreja deve viver nessa realidade de ter um rei que é Jesus, certo? E quando o Senhor voltar, agora, fisicamente, vamos falar assim, na volta do Senhor, o Senhor também vai estabelecer um reino de 1000 anos nessa terra. Então, esse reino vai dominar sobre toda a terra, vai mudar toda a situação da terra, nós vamos ter paz, nós vamos ter harmonia, nós vamos ter uma situação bem feliz aqui, tá certo? E quem vai reinar com o Senhor são aqueles que vivem a realidade de ter um rei hoje espiritual, que é o Senhor Jesus. Tá dando para entender? Então, o reino dos céus compreende esses dois períodos, o período da igreja e o período do reino milenar. É chamado de reino dos céus. Por quê? Os céus devem reinar a nossa vida. Amém. Então, os céus reina a sociedade aí fora? O que vocês acham? Reina ou não? Não. É, Gustavo? Não, né? Mas a igreja, os céus reina? Então, é isso aí. É o reino dos céus. A igreja deve ser o reino dos céus. Amém. E agora nós vamos entrar nesse capítulo 5, que fala de uma situação bem peculiar de quem vive o reino dos céus. E nós vamos ver aqui o Senhor trazendo ensinamentos para nós sermos realmente essas pessoas que têm uma vida adequada para viver no reino dos céus. Ou seja, viver a vida da igreja hoje, tá certo? Viver no reino de Deus, no reino dos céus hoje. Então vamos acompanhar aí, por favor, capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Veja, esses dois versículos aqui já trazem uma pista para nós do que o Senhor quer falar aqui. O Senhor, ele subiu ao monte. Um monte já indica um lugar elevado, um lugar celestial, vamos falar assim, uma outra atmosfera, uma outra esfera, que não é uma esfera terrena baixa, mas é uma esfera celestial.
Então, o Senhor tinha algo elevado para ensinar para as pessoas. As multidões estavam seguindo o Senhor. Então ele foi para o monte. E aí, o que fala aqui? Quem se aproximou de Jesus? Os seus discípulos. As multidões se aproximaram? Não está falando isso, mas está falando que os seus discípulos se aproximaram. Isso é importante para nós porque nós precisamos decidir aí. Como que nós vamos seguir Jesus? Sendo parte das multidões ou sendo parte dos discípulos? As multidões querem receber alguns benefícios de Jesus, mas os discípulos querem receber a palavra de Jesus, Amém. o ensinamento de Jesus. Então, os discípulos estão num círculo mais íntimo, mais próximo de Jesus, e as multidões ficam mais ao redor, na periferia, né? Nada a ver com periferia urbana. Fica na periferia ali, mais distante de Jesus e aproveitando-se assim de algumas coisas que lhes interessam. Mas aqui nós queremos ser os discípulos. Nós queremos nos aproximar, estar sentado junto com Jesus e ouvir Jesus. Amém. E ele passou a ensiná-los. Quando você recebe ensinamento? Você ouve. Hã? Você ouve. Quando você ouve e quando você reconhece que precisa aprender. Não é? Muita gente acha que já nasceu sabendo. Muita gente não aceita ensinamento de ninguém. Muita gente não aceita falar de ninguém. Ou ouve aqui, né? Sai por aqui porque a opinião de outros, ou falar de outros não interessa. Interessa o que eu sinto, o que eu sei, o que eu acho, o que eu penso. Esse é um perigo nosso. Então, para aqueles que seguem Jesus, é preciso sentar e aprender. Amém. Sentar e ouvir. Amém. E mesmo quando a gente está dando um estudo bíblico aqui, nós esperamos estar aos pés de Jesus. Amém. Não de um falador aqui, tá certo? Mas queremos estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Amém. E é certo que Jesus hoje fala por meio de homens, tá? Fala por meio de nós. Então nós temos que aceitar isso também. Amém. E o que o Senhor passou a falar para eles? Era algo que ele queria transmitir para um povo ali, uma audiência, né? Seleta. Certo? E aí ele começa no que muitos falam, né? Das bem-aventuranças. Nós temos aqui 9 bem-aventuranças, e aqui fala bem-aventurados. O significado de bem-aventurados não é apenas feliz, é também abençoado. É alguém que é feliz e é abençoado. Amém. Então o Senhor quer que o seu povo, aqueles que o seguem, sejam felizes e abençoados. Amém. Nós estamos vendo Efésios, guardem aí, sempre que eu citar um outro versículo, vocês guardam Mateus 4 aqui, Mateus 5, né? Aí eu queria ler Efésios capítulo 1, versículo 3 para vocês também, dentro dessa linha dos abençoados, né? 1:3 fala assim. Achou? Acharam? Efésios. No Novo Testamento. Ó, nós estamos em Mateus. Para frente tem os mais 3 evangelhos, depois tem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Temos aqui, no 542 a página. Nem sempre é igual, né? Dependendo. Depois de Filipenses? Não, é antes de Filipenses. Exatamente. Exatamente antes. Gálatas, Efésios, Filipenses. 1:3 fala assim:
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de Bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Que bênção o Senhor quer dar para nós? Toda sorte de bênção espiritual. O que muitas vezes nós queremos? Bênção material, não é verdade? Mas Deus quer dar algo muito mais elevado, muito superior. É bênção espiritual. Certo? Ai, que pena. Alguns podem até pensar assim, né? Mas, na verdade, o que é espiritual é muito superior ao que é material. E sem dúvida que o Senhor vai cuidar das nossas necessidades também. Mas o que Ele quer é nos suprir com toda sorte de bênção espiritual. O que é material acaba, em pena, em torta, certo? O que é espiritual é eterno, tá certo? Então é algo superior. E aqui fala uma série de bênçãos que Deus nos deu, nos abençoou, e só estou querendo mostrar para vocês aqui que esse Deus nos tem abençoado. Então, aqui voltando para Mateus 5, ele quer declarar quem é que vai ser bem-aventurado, quem é que vai ser feliz e abençoado. Então, são esses que têm essas características aqui, ó. Vamos lá, começando no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando fala humildes aqui, é pobres de espírito, pobres no espírito. Se você tem algo que está cheio, você não tem como encher. Então é a mesma coisa que eu estava falando aqui. Quando que a gente vai aprender? Quando a gente acha que não sabe, não é isso? Então começa por aí. Vamos nos esvaziar. Vamos esvaziar o frasco de tudo que eu sei. Agora eu quero ser enchido de tudo que Jesus quer me ensinar. De tudo que Jesus quer dar para mim. Então esse é uma pessoa que é pobre no espírito. Vamos ser sinceros, isso para nós não é muito fácil. Não é verdade? Não é fácil. Eu sei algumas coisas, eu mesmo construí alguns conceitos, eu adquiri alguns conceitos, alguns ensinamentos por aí, e agora eu não consigo receber o que as pessoas vêm dizer, e nem mesmo o que Jesus vem dizer para mim. Certo? Nem mesmo que a palavra de Deus quer falar para mim, eu consigo reter, porque eu estou cheio. Eu sou sabedor, eu sou conhecedor. Veja, o homem caiu nessa situação, né? Quando a serpente foi enganar a Eva lá, falou o quê? Você vai ser que nem Deus, conhecedor do bem e do mal. Você não vai precisar de Deus. Olha só que beleza. Come. E o homem comeu. Por isso começa com isso aí. Bem-aventurados os pobres no espírito. Tem que se esvaziar para receber as coisas de Deus. Vamos ler Isaías 57. Guarda aí. Isaías 57. Página 986. Isaías 57, 15. Alguém pode ler? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o Senhor, Ele habita a eternidade, o Senhor habita o alto e sublime monte, os céus e tal, mas Ele habita também com aquele que é contrito e abatido de espírito. Não é aquele que é soberbo, aquele que é senhor de si, mas aquele que
é abatido, né? Eu preciso, eu necessito. E aí o Senhor habita com esse. Então, se você está cheio, o Senhor não tem mais o que encher. O Senhor não tem mais nada para falar para você. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Não é isso? Vamos ler também Salmos 51, 17. É importante esse primeiro item das bem-aventuranças, 51, 17. Salmos 51, 17. Porque isso aqui vai dar base para a gente ganhar os outros, tá? Precisa esvaziar. Eu estou quase esvaziando a minha. Vamos lá? 51, 17, alguém pode ler? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém. Então Deus não despreza, Deus acode, Deus supre, Deus dá para aquele que tem um espírito contrito, abatido, humilde, pobre no espírito. Amém? Quando alguém está com fome, você dá qualquer coisa, a pessoa come, né? Como diz aí, o melhor tempero é a fome, né? Quando está com fome, está tudo bom. Mas se a pessoa está cheia, você vem com uma feijoada assim, a pessoa não gosto, agora não é verdade? Então é mais ou menos assim que a gente age muitas vezes espiritualmente falando, tá certo? Então precisamos ser pobres no espírito. E aí continuando fala assim, ó, bem-aventurados os pobres no espírito, voltando para Mateus, né? Porque deles é o reino dos céus. Então, aqui novamente para a gente entender esse conceito de reino dos céus. Deles é o reino dos céus hoje, é presente. Não é o reino dos céus para o futuro, não é o reino dos céus, eu vou para o céu. Não é isso. É o reino dos céus hoje. Nós viveremos o reino dos céus hoje, se nós estivermos nessa condição. Qual é a condição? Pobres no espírito. Então, deles é o reino dos céus. E quando o Senhor voltar, você está nessa condição, você vai continuar no reino dos céus, reinando com o Senhor, no reino milenar, de 1000 anos, tá? Vamos prosseguir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar por quê? Por que nós devemos chorar? Por que nós choramos? Às vezes nós choramos pelo que não tem muito valor, né? Mas aqui chorar é pela condição que o homem se encontra hoje, é pela condição, às vezes a minha própria condição, né? Eu estou distante de Deus, eu não tenho reagido às palavras de Deus, eu estou frio. Então, aí você precisa chorar, certo? Então, bem-aventurados os que choram. Como eu falei, muitas pessoas hoje estão alheias a Deus, não querem saber de Deus, estão vivendo aí como tem muito aquele zumbi, né? Estão vivendo aí como zumbi. Não tem muito sentido. Nós precisamos chorar por essas pessoas também, certo? Se elas não conhecerem o Senhor, qual é o destino delas? É o lago de fogo, é a perdição eterna. Às vezes essas pessoas estão muito próximas de nós. São parentes, são colegas, são amigos até. Pode ser o melhor amigo, se não tem o Senhor, ele pode ser lindo, pode ser rico, pode ser maravilhoso, etc, etc, etc. Não tem o Senhor, ele tem um destino muito triste, que é o lago de fogo, que é a perdição eterna. Então nós precisamos chorar por essas situações.
ter um sentimento. Deus deseja que todo homem seja salvo. Então Deus mesmo, ele tem essa vontade de salvar todos os homens. Mas os instrumentos que Deus usa para isso, quem são? Somos nós. Então, às vezes, eu estou falando para vocês, não é só para vocês, eu estou me incluindo. Tá? Às vezes nós precisamos chorar porque eu não estou sendo esse instrumento que Deus quer. Eu não estou ajudando ninguém a deixar esse destino, mudando o destino das pessoas. Eu preciso chorar, eu devo chorar. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, ao chorar, ao buscar o Senhor, ir diante do Senhor, Senhor, olha a minha condição, e o Senhor trabalhar, aí você vai ser consolado, o Senhor vai trabalhar. Olha, Senhor, não estou trazendo ninguém para ti, Senhor. Você busca diante do Senhor, você chora diante do Senhor, o Senhor vai dar alguém para você trazer para Ele. E isso acontece realmente. E nós, falando assim de uma maneira mais duradoura, né? Um tempo mais longínquo, não tão, mas quando o Senhor voltar, nós vamos ser consolados. Amém. Com o reino, tá certo? O reino milenar. Então nós, espiritualmente falando, nós precisamos chorar hoje. Amém. São bem-aventurados os que choram hoje, por causa de tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está no mundo. As pessoas estão se perdendo, as pessoas estão suicidando, né? Querendo morrer, enfim, uma série de coisas que não agradam ao Senhor e corrompem as próprias pessoas, né? Então, a situação não é boa, não é verdade? A situação não é boa. Então, às vezes nós devemos chorar por nós também. Amém? Amém. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quem é manso? Quem é manso aqui? Elmas é manso. Bem mansinho. Não é, Elmas? Se não mexer comigo, é tudo certo. Usando calma. Mas manso, aí o Senhor falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Isso está em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 ali. Então, nós queremos, né, devemos ser mansos. Quando a gente é manso, a gente acaba com discussão, não é? Já reparou? Se você não é manso, a discussão vai longe. Mas se você é manso, a discussão acaba. Vem alguém com 7 pedras na mão para atacar em você, você fala, é verdade, eu errei. Me perdoe. Desarma as pessoas, não desarma. O Senhor foi aquele que foi manso, como uma ovelha mansa, né? Para o matadouro, sem falar nada. Então vamos ler aqui, vamos ler Efésios também. Efésios capítulo 4. E para viver uma vida coletiva, que é o que Deus tem para nós, né? Nós, como irmãos, nós vivemos juntos, né? Uma família vive junto, não é isso? Então, precisa ter mansidão, senão não vai ter jeito. Efésios 4, versículo 2. Começando no 1, fala assim, ó. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então a mansidão é isso, você não revidar, você não explodir com o outro que está explodindo junto de você, tá certo? Tinha uma colega no banco, que eu trabalhei em banco, né? O marido dela trabalhava, o casal trabalhava junto. E o rapaz realmente era bem mansinho, era meu chefe até. E
Aí perguntaram, viu, o fulano, eu não vou falar o nome, o fulano aí briga com você? Ela falou, dá até raiva. Eu quero brigar, ele não deixa eu brigar com ele. Porque não respondia, assim. Então, a mansidão acaba com as brigas, tá certo? Às vezes, um quer falar nesse tom, o outro quer subir. Aí subiu, então vou aqui. Aí eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou aqui. Aí a hora que tem fim? Não tem. Não tem fim, né? Então, agora se vem nesse tom, você vai nesse tomzinho aqui, pede perdão, não, acaba. Desmontou, né? Então é isso que o Senhor falou. Nós fomos chamados para viver juntos como igreja e sem mansidão é difícil. Não se vive. Não se vive. Por quê? Muitas vezes nós temos que fazer as coisas juntas, temos que ter contato e servir junto, e eu acho que é assim, você acha que é daquele jeito? Então vamos fazer do seu jeito. Entendeu? Agora, não, fazer do meu jeito, não, fazer do meu jeito, não, fazer do meu jeito. Cadê a mansidão? Aí a coisa não tem jeito. Vamos ler também Tito. Olha aqui. Vocês conhecem o livro de Tito? Tito é depois de Timóteo. Primeiro e segundo Timóteo vem Tito. Página 1577. Aqui ajuda a entender um pouco mais a mansidão. 3:2, Tito 3:2. Não difamem a ninguém. Agora que fala, nem sejam altercadores. Alguém tem outra versão que fala outra coisa? A sua irmã, não? Tito 3:2. Não calune ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre a verdadeira mansidão para com todos os homens. Então é isso aí, ser pacífico, amável. Aqui fala assim, não sejam altercadores. Altercadores é isso que eu falei, um fala aqui, outro fala ali, vai. Mas cordatos, mansos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. todos os homens. Até no trânsito. Principalmente. Até no trânsito. Então, voltando para Mateus 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É o contrário do que a gente pensa, né? Pensa que os violentos é que vão ganhar a terra, né? Não, os mansos vão herdar a terra. O Senhor vai dar para nós. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede. A gente sabe o que é fome e sede, né? Agora, fome e sede de justiça. Puxa, eu tô com vontade de fazer justiça. Não é ser justiceiro, não é isso? De ser justo nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Um comportamento justo, tá certo? Nós precisamos ter fome e sede dessa justiça. Cumprir a justiça de Deus. Então, vamos lá, para ajudar. 1 Timóteo 6:11. Timóteo 6:11. No 572, a página. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus. Nós queremos ser homens de Deus? Amém. Mas eu sou mulher, né? Não, mas aqui é geral, tá? Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça,
A piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Justiça é uma coisa que está muito presente no mundo, não é? Acho que não, né? Então, mas na igreja, entre nós deve estar. Nós devemos ser aqueles que têm fome e sede de justiça. Independente de toda a situação, a gente tem que ter sede e fome de justiça. Ter um comportamento justo. Ainda que, vamos entender o que eu vou falar, ainda que você possa fazer alguma coisa que não é justa, mas todo mundo faz, ninguém vai ligar para isso aqui, você não deve agir dessa maneira. Você deve agir com justiça. Ah, se eu levar essa caneta aqui do trabalho para casa, todo mundo leva, acho que não tem problema. Tem problema ou não? Isso é justiça? Aquela caneta é sua? Não. Então, guarda a caneta ali. Isso é justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, quando que nós seremos fartos? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós seremos plenamente fartos de justiça no reino milenar. Quando o Senhor manifestar o reino, nós vamos ser fartos de justiça. Amém? Amém. Aleluia. Voltando então para Mateus 5. Percebe que todos esses pontos aqui dizem respeito a como nós devemos ser, tá? Para fazer parte do reino de Deus, do reino dos céus, para fazer parte da realidade do reino dos céus, nós devemos ser assim, trazer essas características em nosso viver. Se não temos, muitas vezes não temos tudo isso, nós devemos buscar, tá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você tem misericórdia dos outros? Não. Pisa na garganta, né? Misericórdia, você dá para alguém aquilo que ele não fez por merecer. Mas você tem misericórdia dele, você socorre, você ajuda, independente dele merecer ou não. O Senhor foi misericordioso conosco. E se nós não tivermos misericórdia, nós também seremos tratados de acordo com a maneira como nós agimos com outros também. Se a gente lembrar aqui, ó, Mateus 6, vocês conhecem aquela oração que fala assim, Pai Nosso que está... Conhece, né? Todo mundo conhece, né? Tá. Então vamos lá, Mateus 6, versículo 12. Não vamos falar desde o começo, mas no versículo 12, ó. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É assim que nós fazemos, nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, nós perdoamos. Então, como que eu vou poder orar para o Senhor? Perdoa-me, Senhor, como eu perdoo os outros. Então está perdido, né? Presta atenção. E aí fala assim, no 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, é realmente complicado. Nós somos perdoados, não somos? O Senhor nos perdoa de tantas ofensas ao Senhor. E nós não perdoamos outros. Às vezes, por uma coisinha de nada, a gente fica com aquela marca, aquele xizinho na pessoa, certo? Não olha para a cara, não quer saber, e fica com aquele problema no coração. Isso é o mesmo que Deus perdoou você está perdoando outro. Então o Senhor fala, o Senhor está mostrando aqui que isso vai influenciar na maneira que Ele vai perdoar você também. Nossa, Senhor Jesus. Não é isso que está escrito aqui? Uhum. E olha aqui, Tiago também, ó. Tiago,
2:13. Tiago é logo depois de Hebreus. E 1.600, a página. Eu vou ler para vocês, tá? Por causa do tempo. Porque o juízo é sem misericórdia. Mas é só isso que está escrito? O juízo é sem misericórdia? Não. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Olha, a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu estiver diante do Senhor para ser julgado, qual que vai ser meu juízo? O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E se eu usei de misericórdia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, está indicando aqui que Deus vai ter misericórdia de você se você tem misericórdia de outros. Certo, Marcelo? Certo. Você tem misericórdia ou não? Então trate de ter. Trate de ter. Nem sempre. Chega naquele dia, você vai precisar. Oh, Senhor Jesus. Senhor, Me ajuda. oh Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de mim. Aí o Senhor vai falar, você teve misericórdia do fulano? Você lembra aquela parábola que o Senhor fala? Que um devedor devia a seu senhor tantos denários lá. Aí chamou lá, paga a sua dívida aí. Ah, eu não tenho com que pagar, tal. O Senhor teve dó dele, não teve? Teve misericórdia dele, falou, então tá bom, tá, perdoado. É. Aí ele saiu dali e tinha alguém que devia para ele também, muito menos do que ele devia para aquele senhor. E aí a pessoa também pediu perdão para ele, falou, não, você vai para a cadeia, não sei o que, tal. Aí o senhor desse servo aí falou, foi assim que ele fez? Chama ele aqui. Então não vai ter perdão também. Entendeu? Então é uma parábola para nós entendermos que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então é melhor ter misericórdia. Amém? Misericórdia, viu? Voltando, Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Tem algumas coisas que eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Os puros de coração verão a Deus, vão ter uma comunhão mais aberta, mais limpa com Deus. Por quê? Porque no coração deles tem pureza, não tem mistura. Isso que significa pureza de coração, não tem mistura. Eu quero o mundo e quero Deus, né? Eu quero o pecado e quero Deus. Eu quero... Aí está misturado, filho. Não dá, certo? Mas os puros de coração verão a Deus. Isso também deve nos impressionar e nos estimular a ter um coração puro, tá? Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é alguém que busca a paz entre as pessoas. Olha, tem um versículo aqui em Provérbios 16, se não me engano. É muito interessante que o Senhor fala aqui. Página 884. Deixa eu só ver. É 16? É isso mesmo? Provérbios. Eu acho que eu estou. Não, aquela. 7 coisas, Senhor. 6 coisas o Senhor detesta, a 7ª o Senhor abomina.
Onde é que está isso aqui? Abominável ao Senhor toda arrogância do coração, e ele dentro não cai puro. 16. Provérbios 6, 16. 6,16. Ah, então. Falei que era. O que vocês entenderam? 16. Ah, vocês entenderam errado. 6,16. É isso mesmo. Desculpa aí, gente. Vamos lá. Olha só. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Quer dizer, é pior do que aborrecer, tá? Quais são as 6 coisas? 1, olhos altivos. 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que trama projetos iníquos. 5, pés que se apressam a correr para o mal. 6, testemunha falsa que profere mentiras. Essas o Senhor aborrece. E a 7ª? O que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor abomina. Certo? É mais forte do que aborrecer. Né? Então, o que semeia contendas entre os irmãos. Sabe o que aquele irmão falou? Coloca os veneninhos lá, né? Coloca a lenha na fogueirinha, né? E vai assim. Joga uma gasolininha. Para apagar o fogo. Olha, eu não queria falar, mas já que você está falando, ele fez isso, assim. Então você joga fogo na lenha. Lenha na fogueira e gasolina, né? Então, é pacificador esse? Não. É alguém que bota fogo nas coisas. Eu vou falar para vocês Hebreus 2,14. Vamos levar? Deixa eu ver que oração. Hebreus 2,14. 1582. Hebreus, acho que eu falei errado, acho que é 12,14. 12,14. Mais para frente. Vamos ler juntos aí? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém tem problema com você? Pode ser, mas você tem que buscar a paz. O que depender de você, tenha paz com todos os homens. Isso é ser um pacificador. E aqui, voltando em Mateus, fala: os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por quê? Deus é aquele que promove a paz. Deus morreu pela paz. O Senhor Jesus morreu pela paz. O Senhor nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor veio e trouxe paz entre nós e Ele, entre nós os judeus. O Senhor é aquele que promove a paz. Então, quando a gente promove a paz, quando nós somos pacificadores, nós somos reconhecidos como: então você deve ser um filho de Deus. Certo? Ser um pacificador, ser um filho de Deus. Eu não estou dizendo que você vai ganhar o prêmio Nobel da Paz, ou Nobel, né? Da Paz, mas você vai ganhar o prêmio da bem-aventurança. Amém. Feliz e abençoado. É isso aí. Versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, se você for perseguido por causa da justiça, não tem problema nenhum. Você está no reino dos céus. Versículo 11. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Tem problema? Se é pelo Senhor, não tem problema. Só tem problema quando se você fez alguma coisa errada,
aí estão falando certo, né? Não, mas se você for perseguido por causa do Senhor, por causa disso vos injuriarem, e vou dizer, isso realmente acontece, quando você busca o Senhor, você vai ser injuriado, você vai ser perseguido, vão falar mal contra você, trazendo em linguagem que hoje usada, vão fazer bullying, né? Falando mal de você, fazendo bullying com você, mas se é por causa do Senhor, você é feliz e abençoado. Amém. Versículo 12: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então não é algo inédito, não é algo que poucas pessoas passaram por isso, mas todos aqueles que seguiram o Senhor passaram por isso ou podem passar por isso. Então não tenha medo disso, também não, quando as coisas acontecerem, desfrute. Fala, que bom, estou sofrendo por causa do Senhor. O próprio Pedro, quando chamaram ele lá, para de falar nesse nome, e açoitaram eles e tal, eles ficaram contentes porque puderam sofrer afrontas pelo nome do Senhor, né? Sofrer pelo nome do Senhor. Ficou contente. É o que se cumpre o que está escrito aqui. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Galardão é um prêmio, tá? Então, o nosso galardão é grande nos céus. Vamos lá para o versículo 13? Vamos ler o 13 até o 15, até o 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então veja, esse trecho que nós lemos aqui fala que nós devemos influenciar, não sermos influenciados, mas nós devemos influenciar. O sal, você põe na comida, muda ou não? Muda, certo? Dá sabor. Então, o sal não pode ser insípido. O que é insípido? Perder o sabor. Perder o salgado do sal, né? Já pensou o sal sem salgado, sem ser salgado? Vale nada. É um pozinho só. Mas o sal tem que ter sabor. E o sal, ele também é usado para preservar alimentos. Carne de sol, bacalhau, não é isso? O que mais? Tem mais outros tipos. São salgadas e preservam. O bacalhau, na verdade, não é um peixe, né? Não é isso? Estou falando errado? Bacalhau não é um tipo de peixe, como você falar pirarucu. Pirarucu é um peixe, mas bacalhau não é um peixe. Bacalhau é o tipo de tratamento que se dá ao peixe. Confere? Por exemplo, tem o bacalhau site, não tem isso? Quando você vai no supermercado comprar. Eu não como bacalhau, gente. Vocês que comem bacalhau. Nem come peixe. Então, eu sei que tem os tipos lá. Na verdade, aquele é o peixe que foi tratado como bacalhau, com salgado. Então, acho que não se faz bacalhau sem passar pelo não, quando você vai preparar, tem que dessalgar, né? Não é? Tem que dessalgar. Então, mas por que o sal? Porque o sal preservou aquele alimento. O bacalhau, você compra, ele está no freezer ou está na banca, né? Então, por que ele não está no freezer? Por causa do sal.
É isso? Carne seca. Carne seca, é É. a mesma coisa. Carne de sol, né? Carne seca e tal. É a mesma coisa. Então, o sal, ele mata os germes. E isso significa que nós devemos ser o sal para matar o germe de corrupção que está aí na sociedade toda. Certo? Por isso nós não podemos nos tornar insípidos. Vamos falar assim, é como o cristão que se mistura com os outros e não tem mais distinção, né? Não tem sal nele? Não tem sal. Não vai matar germe, não vai acabar com a corrupção, nada. Ele perdeu o sabor. Então, nós não podemos ser assim. Nós precisamos ter sal. Certo? Se for assim, não presta para nada, a não ser para lançado fora, ainda ser pisado pelos homens, né? E aí também falam que nós somos a luz do mundo. E aqui é importante você perceber que é plural, né? Vós, não é você, é nós, a igreja, nós devemos ser assim. A luz do mundo, o mundo está em trevas, aí a influência é clara, né? Nós somos a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. No fim, a Nova Jerusalém é uma cidade sobre um monte, né? Lá em Apocalipse. E aí fala também, nem se acende uma candeia. O que é uma candeia? O que é uma candeia? É uma lamparina, né? Para colocá-la debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire é uma peça para medir grãos. Tá? Não sei quem antigamente ia lá, aquelas conchadas assim, punha no saquinho, né? Aquilo era a medida de grãos, arroz, feijão. Então é como se fosse aquilo, né? É uma vasilha para medir os grãos. Isso está relacionado a comer, né? Mas a candeia é para trazer luz. Se você colocar debaixo do alqueire, vai esconder. Isso também está ligado, se a gente é mais preocupado com o sustento, com a nossa sobrevivência, às vezes a nossa luz vai ficar oculta por causa dessas coisas. Não é verdade? Está dando para entender o que eu estou falando? Então, nós não podemos ficar escondidos debaixo do alqueire, nós podemos ser colocados no velador, um lugar alto que ilumina toda a casa. E aí o Senhor fala no 16, né? Assim, brilhe também a vossa luz diante de quem? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não, glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nosso Pai está onde? Nos céus. Nós estamos ligados com os céus. A igreja é algo dos céus. A igreja não é algo da terra, a igreja é algo do céu. Por quê? Meu Pai está no céu. Não é verdade? Então nós temos ligação com os céus. E quando as pessoas veem isso aí, falam assim, puxa vida, olha o que Deus fez na vida daquelas pessoas. Né? Glorificam a Deus que está no céu. Amém? Ó Senhor Jesus. Acho que é melhor a gente parar por aqui. Tá bom até aqui? Sim. Amém. E aí, essa folha que eu dei para vocês tem 3 capítulos. Então vocês continuam trazendo elas. É só para a gente seguir a sequência. Tá? Você pode anotar os versículos nela, você pode ver depois na sua casa. Mas é isso aí. Nós fomos feitos para brilhar diante dos homens. Amém. E assim vão glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Ó Senhor Jesus. Alguém tem alguma pergunta? Senhor Jesus, amém. Alguma observação? Esse livro Anos que fala, tem algum lugar na Bíblia que fala? Tem. Apocalipse 20, versículo 4. 4, 6. Lá é o último livro, né? É o último livro da Bíblia. 24. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e versículo 6.
20, capítulo 20, versículo 4. Achou, Gustavo? Leia para nós, então. E vi tronos e assentasse sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem sua imagem, e não receberam o sinal das suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Versículo 6 também fala, porque daí lá para o final do versículo, ali, ó, o final do versículo. Pelo contrário, tem isso aí? Mais ou menos isso? No 6? É, no final. É igual a sua Bíblia? Dele? Diferente da outra versão. Não, quer ler inteiro, pode ler. Versículo 6. É. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder de segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Reinarão com ele 1000 anos. É. Então esse é o reino milenar, reino de 1000 anos. Quem vai reinar com ele? Esses que ele fala aqui, ó. Serão sacerdotes e reinarão com ele. Veja bem, são sacerdotes e reinam. Então são sacerdotes e reis. Exercem as duas funções junto com o Senhor. Reinarão com ele os 1000 anos. A gente vai falar bastante ainda a respeito desse reino. Amém. Mas o importante é que esse reino tem uma prévia, certo? Que é hoje. Se a gente estiver vivendo no reino dos céus, em realidade hoje, nós estaremos nesse reino de 1000 anos. Só para a gente ficar claro. É para todos os cristãos esse reino de 1000 anos? Não é. Então, é para aqueles que serão os vencedores. Apocalipse 2 e 3 tem um chamado para os vencedores ali. Ao vencedor dar-lhe-ei que se sente comigo, ao vencedor, certo? Então tem um chamado para os vencedores. Então, existe essa questão. E quem não for vencedor e é um cristão durante esses 1000 anos, ele vai para o lago de fogo? Não vai para o lago de fogo. Ele não vai perder a salvação eterna. Mas ele vai ser punido nesse período. É o que às vezes a gente lê. Ali haverá choro e ranger de dentes. As trevas exteriores. Então, quando tiver esse reino milenar aqui, uma porção dos cristãos vão estar numa outra esfera, uma esfera fora dessa glória, chorando e rangendo os dentes. Por que vão chorar e ranger os dentes? Ai, por que eu não segui o Senhor? Não é verdade? Porque eu não fui manso, porque eu não fui pobre de espírito. Por que eu joguei lenha na fogueira? Certo? É isso. Eu não entendi. Por que é primeira ressurreição? Aí eu vou ter que contar toda a história da Bíblia. Não, porque é o seguinte, a primeira ressurreição é a ressurreição dos santos. Depois dos 1000 anos, tem a ressurreição dos incrédulos. Certo? Então, os cristãos vão ser julgados no trono do Senhor, no trono de Cristo, para ver quem vai reinar com ele os 1000 anos. Entendeu? Terminados os 1000 anos, aí o Senhor vai estabelecer o trono branco, que vai ser o trono do julgamento dos que não aceitaram o Senhor, dos incrédulos. Tá certo? Então essa não é a primeira ressurreição, né? Essa já é depois dos 1000 anos. Então, esses aí vão ter parte no lago de fogo. Por isso que nós precisamos chorar hoje pelos que
conhece o Senhor ainda. Amém, Senhor Jesus. Pregar o Evangelho. Amém, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Mais alguma dúvida? Não? Que bom. Eu lembro bem do hino que a gente canta, que expressa bem isso, né, dessa questão. Que fala que hoje o reino para nós é um exercitar. É. Mas será galardão, será presente quando Cristo voltar. Então, a gente muitas vezes está esperando o Senhor voltar, e a gente quer o prêmio, a gente quer... Mas a gente não... É que nem filho, sabe, Rafa? Filho fez tudo certinho o ano inteiro, estudou, te obedeceu, fez todas as tarefas, no final do ano você resolve dar um presente para ele, porque ele fez tudo jóia. Agora o outro filho só aprontou, não fez nada, não fez tarefa, não ajudou, só desobedeceu, só É justo você dar o mesmo presente, a mesma coisa para os dois filhos? Não. Aquele que foi, vai ganhar um presente, aquele que não foi, não vai ganhar. E nós, muitas vezes, mole no nosso coração, às vezes acaba dando presente para os dois. Não é verdade? Mas o Senhor não vai fazer isso. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. Sim, sim, não. Então. Mas o Senhor é justo, né? Então a gente precisa hoje